Olá, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se é amante de leitura ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, sou Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês. Convidados especialíssimos. Temos um convidado muito especial hoje aqui, já apresento para vocês. Não deixa de seguir aí, assinar o sininho para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nosso convidado de hoje é escritor e servidor público. Gente, primeira vez que eu estou fazendo aqui com esse iPad, eu estou meio ainda sem saber o que fazer com ele. Vocês lembram que a gente estava sempre aqui com as fichinhas, né? Mas vai dar certo. Mia, tem que botar o logo aqui. Nosso convidado de hoje é escritor e servidor público. Seu romance de estreia, Sismógrafo, recebeu o prêmio Cidade de Belo Horizonte, foi finalista dos prêmios Jabuti, São Paulo Literatura e Mix Literário, teve os direitos vendidos para o cinema e em 2026 ganhou a reedição pela Autêntica Contemporânea. Já está nas lojas? Já está nas livrarias? Já? Tá chegando. Tá chegando, boa. Seu segundo romance, Tarde no Planeta, que já saiu pela Autêntica o ano passado, também foi vencedor do prêmio Cidade de Belo Horizonte. É autor do livro de poemas Escalar Cansa, que saiu pela Senac o ano passado, e foi vencedor do prêmio Sesc, na categoria de poesia. Muito bem-vindo aqui ao Histórias Diversas, Leonardo Piana. Muito obrigado, Custódio. Imagina. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigado. Ainda bem que deu certo da gente gravar. Deu certo. A gente vai agenda pra lá, agenda pra cá, mas uma hora a gente dá um jeito, né? De fazer acontecer. Sim. Léo, conta, como começa a história da literatura na sua vida? Que momento que bate, que fala, olha, acho que tem alguma coisa aí, acho que tem alguma coisa de escrita. Sim. Aqui me circundando, sabe? Uhum. Eu fui uma criança leitora, Custódio. Eu sempre tive essa atração, essa disposição para os livros muito forte dentro de mim, embora eu tenha crescido numa casa sem livros. Os meus pais, eles não completaram o ensino fundamental, eles não tiveram uma educação formal, embora eles sejam muito inteligentes à maneira deles. E o único livro que tinha em casa era a Bíblia, como na maior parte da casa dos brasileiros. Uhum. Mas o meu pai, ele escutava muita música caipira. Eu nasci no interior de Minas. Ele escutava muita música caipira no rádio, indo para a roça. Ele sempre foi muito ligado à zona rural. E eu lembro de escutar essas músicas com ele, com o meu avô. E as músicas tinham sempre uma narrativa, rimas, um ritmo muito forte, assim. E é uma história que eu tenho contado como a música caipira me despertou a vontade também de reproduzir aquilo que eu sentia escutando. E essa vontade de escrever, de construir uma narrativa também. Isso veio primeiro por meio da música. Já tinha a palavra ali, né? Já tinha a palavra. Tinha a palavra com muita força, assim. De algum jeito aquilo me comovia também. Perfeito. E então eu comecei a escrever poemas, o que eu achava que eram poemas, assim, para os meus pais. Para os meus pais, para os meus avós, porque de algum jeito aquilo parecia uma reprodução daquelas sensações que eu sentia escutando a música. Comecei a ler, como toda criança, gibis da Turma da Mônica, passei para literatura infantil, para livros de fantasia. Demorei para me encontrar com a literatura contemporânea, mas esse primeiro momento, assim, do meu encontro com a literatura foi por meio da música e com uma vontade muito forte de escrever primeiro poemas ou poemas narrativos, assim, uma coisa da palavra muito forte mesmo. E você lembra o primeiro livro que você leu, os primeiros que você leu, que já mostrava alguma coisa ali para você? Um livro infantil, que eu lembro de ter lido muito novo. É um livro da Ruth Rocha chamado O que os Olhos Não Veem. A Ruth Rocha é uma grande formadora de leitores no Brasil. Sem dúvida. E foi um livro muito especial para mim, porque era justamente um livro escrito em versos, todo rimado, mas que contava uma história. E aquilo, de algum jeito, mexeu muito comigo, também com a vontade de reproduzir, sabe? Legal. Léo, e aí, desses poemas, dessa criança escrevia os poemas ali pros pais, pros avós e tudo... Você escreve um romance, um super romance, né? A gente está falando aqui de
200 e tantas páginas. Sai de onde esse livro? Como você chega nesse livro escrevendo desse tanto, desse jeito? E já escrevendo assim, nesse nível, quero dizer, sabe? Fez oficinas? Como foi? Como foi para chegar nesse lugar aqui? Vamos chegar lá. Tipo assim, você tem tempo? Eu passei um período distante da literatura, principalmente distante da literatura brasileira, durante os anos de universidade. Eu me formei em comunicação na USP, aqui em São Paulo. E durante esse período eu lia muito coisas voltadas ao curso, mas eu não lia ficção, não lia poesia. A literatura passava meio longe da minha vida, embora tivesse uma vontade crescente ali de escrever. E eu comecei a pensar nessa ideia que dá origem ao sismógrafo, que para mim era a ideia de um menino que volta à sua cidade e rememora a paixão por outro adolescente. E esse adolescente que não é mais um adolescente, né? Ele volta já adulto, ele tá desaparecido. E aí a história é meio uma descoberta do que aconteceu com ele. E essa era a primeira ideia do sismógrafo. Lógico, quando a gente escreve, vai virando outra coisa. Mas acontece que depois que eu me formei na universidade, eu comecei a me reencontrar com mais tempo disponível também, me reencontrar com os livros. Perfeito. E com a literatura brasileira, e principalmente a literatura brasileira contemporânea. Eu descobri que tinha muitas oficinas, cursos livres disponíveis em São Paulo, muita coisa gratuita, que estava fora do meu radar, estava fora do meu universo ali de estudante da ECA. E eu fiquei muito obcecado por aquilo quando eu descobri. Quando eu descobri os autores brasileiros que estavam escrevendo naquele momento, isso meados de 2010, lá por 2016, 2017, fiquei completamente apaixonado por esses autores que eu estava lendo pela primeira vez. E comecei a procurar muito curso, oficina, mesa de discussão sobre literatura. Tudo que eu podia ir para encontrar autores falando, eu frequentava, assim. E para mim foi um jeito muito natural. Bebendo, assim, onde tiver essa água, eu vou beber, né? Totalmente. E aí... E muita gente produzindo muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Foi a primeira vez que eu encontrei um livro do Julian Fuchs, Andrea Del Fuego, Tatiana Salem-Levy. Eu fiquei completamente... muito impressionado. E aí eu fiz uma oficina que para mim foi decisiva, que é o CLIP, é o curso livre de preparação de escritor da Casa das Rosas. Tinha módulo de prosa e de poesia na época. E era um ano de curso com professores diferentes que eram escritores muito bons, reconhecidos também pelos leitores, pelo mercado, que estavam presentes no meio literário e já tinham uma trajetória. Legal. E aí, nesse curso, tive a oportunidade, pela primeira vez, de mostrar os meus textos também para outras pessoas, de trabalhar no sismógrafo, e foi quando... Ele nasceu lá, ele nasceu nessa oficina, assim, você começou a escrever ele nessa oficina? A ideia estava ali, mas eu desenvolvi ele na oficina. Legal, sim. Legal. E o que você aprendeu nele que você chegou a repetir no Tarde no Planeta? O que você aprendeu desse processo aqui que você manteve no Tarde? Eu acho que encontrar uma linguagem, assim, a busca pela linguagem, para mim, é o que me interessa mais nesse processo de criação dos dois romances e também, de alguma forma, do livro de poemas. Eu acho que quando o livro ele encontra a voz, esse narrador que está falando, esses personagens que estão ali, quando você encontra, o livro vai. E no Sismógrafo eu trabalhei bastante até encontrar essa voz do Eduardo, que é o narrador, e no Tarde no Planeta também, de alguma maneira, eu sentia que eu precisava fazer exercícios até a voz desse narrador vir, que é uma voz... Demorou? Um pouco. Sim.
Sempre. Cada romance tem o seu próprio tempo, eu acho, né? Eu não tenho muita pressa também pra escutar essas vozes dos romances. Maravilhoso. Mas eu sentia que eu precisava encontrar esse narrador, que foi algo que aconteceu no Sismógrafo, e nos próximos livros eu sinto também que essa voz eu tenho que martelar até ela chegar com um tom específico, com o estilo que eu vou escrever, com o ritmo. O que é esse tempo na hora da escrita? Assim, eu fico... interessante você falar isso, porque a maioria das pessoas que vêm aqui, dos autores que vêm aqui, especialmente os autores mais jovens, tem uma ansiedade muito grande, né? No processo, em publicar e tudo. E aí me chama a atenção quando você falou, não tinha pressa. Assim, o que é esse tempo para você? O que representa essa pressa ou a não pressa para você, assim, no processo? Eu sinto, Custódio, que eu estou escrevendo o tempo todo, mesmo quando eu não estou escrevendo. Infelizmente, eu não consigo hoje conciliar esses momentos de escrita, de sentar a bunda na cadeira e falar, não, agora eu vou escrever um capítulo do meu romance. Eu estou me alimentando o tempo todo de referências, de escuta, de silêncios, de observação do mundo, até conseguir efetivamente sentar a bunda na cadeira e falar, vou escrever um capítulo. Esse tempo para mim é muito difícil, assim, mas parece que a escrita, ela não acontece só nesse momento, né? Ela tá acontecendo enquanto a gente tá conversando aqui agora. Exato. De alguma maneira, te escutar falando, pensar também sobre essas questões, sobre as perguntas que você está me fazendo, de algum jeito me alimenta também para escrever o que eu tenho para escrever. Perfeito. E eu sinto que esse tempo é muito particular de cada escritor, né? Tem alguns muito produtivos hoje em dia que publicam muitos livros. Eu fico muito impressionado com como alguns escritores conseguem publicar tanto, porque o meu processo de gestação da obra ele é muito mais lento. Não, e assim, e tem que respeitar também essas pessoas que publicam, né? Sim. Sei lá, dá um exemplo tem um escritor português que eu adoro, que é o João Tordo. Ele tem acho que, nem sei se tem livro do João Tordo publicado no Brasil, talvez 1 ou 2, mas a versão portuguesa mesmo. Ele é um autor super jovem, acho que o João Tordo não deve ter seus 30 anos. Sei lá, ele tem tipo 15, 18 livros publicados. Ele é um livrão, assim, por ano. Sim. Cara, como consegue, né? Acho que assim, eu respeito muito a não pressa, mas eu respeito também essas pessoas que têm a capacidade de escrever, tipo, todo ano escreve um livro, tipo, é muito incrível isso, é muito impressionante isso, né? Eu também tenho um respeito muito grande, um pouquinho de inveja. Eu queria também ser mais produtivo, mais disciplinado, assim, pra minha escrita, mas eu acho que, pelo menos pra mim, a escrita acontece muito no momento de escuta e observação, sabe? E uma escuta muito atenta, assim, da fala do mundo. Acho que talvez nem seja uma questão só de ser disciplinado, né? Sim. Talvez as horas ali de escrita sejam até parecidas. Mas eu acho que tem gente que flui mais, tem gente que revisa mais, né? Eu acho que tem isso também. Tem gente que, né, fica procurando a palavra ali, né? Não sai dali enquanto não acha que a palavra é aquela. E talvez outros autores não estejam tão preocupados em achar a palavra, sabe? Totalmente. Não que a qualidade não seja boa, não é isso que eu tô falando. Mas assim, tem gente que como é que fala? Tem um desapego maior. Tem um desapego talvez, maior, né? Lapida menos, eu queria dizer. Talvez seja isso. E pra mim, o momento mais incrível do processo é a reescrita, a lapidação, ficar martelando o texto pra achar a palavra certa, no ritmo certo, com aquelas vogais que tem uma rima interna com uma palavra que você colocou na construção anterior e pra mim isso é magnífico, assim, eu fico obcecado mesmo. Não, eu tô lendo o livro o Romance Luminoso. Comecei a ler o Romance Luminoso do Mário Levreiro. Ele vai construindo como se fosse um diário, né? E aí é muito legal, assim, porque é um romance, é ficção, mas ao mesmo tempo eu acho que ele se coloca muito ali, não deixa de ser ele também, a história dele também, e
E ele vai datando, né? Então, sei lá, domingos, 8 horas da manhã, domingo, 17 horas, sei lá, X. E tem horas que ele fala que ele não tem nada para escrever, só que ele tá escrevendo. E você continua lendo. É interessantíssimo isso, né? Sim. Aí você fala assim, acabei de sentar no computador, descobri que não tenho nada para escrever. Estou esperando meu amigo chegar, não sei o quê. E aí daqui a pouco tem 4 páginas disso. Ou seja, assim, você sempre tem alguma coisa para escrever, mesmo quando você acha que você não tem algo para escrever, né? Sim, e é muito maravilhoso quando a gente, enquanto leitor, também pega uma obra que parece que não tá acontecendo nada, que o autor não tinha nada para escrever e a gente fica assim, nossa, eu preciso saber o que vai acontecer. Não é? Eu tava conversando ontem com uns amigos sobre um romance que eu li recentemente chamado Planícies, de um escritor argentino. Eu li, é maravilhoso. É maravilhoso, do Federico Falco, né? Exatamente. É muito bom, eu achei muito bom. Eu gostei muito. Não, e eu lembrei, eu acho que eu sei porque também você gostou, porque tem esse resgate pro interior, tem essa coisa do interior da montanha, dos animais, né? E da memória. Tem a ver também com a sua trajetória também. Porque ele volta, né? Tem uma coisa do resgate também, né? Mas daquele livro, ele passa muito tempo. Esse livro. E ele passa muito tempo descrevendo. Aliás, vou ele até cuidando da horta. até fiz um post desse livro, acho que eu vou soltar esse final de semana. Muito bom. E daí ele passa páginas falando assim, eu tava cuidando da minha horta, aconteceu não sei o que com tal legume, com tal verdura. Você fica tipo, eu tô lendo páginas e páginas dele descrevendo o cuidado. Né? Qual é a quantidade de terra que tem quando você tira uma beterraba do chão. Mas é escrito de um jeito tão maravilhoso, né? Que a gente não consegue largar, né? Sim. Esse livro é muito bom mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom. Também acabei de ler. Excelente. Aliás, né, Argentina... É uma safra. O que tem nessa água, gente, da Argentina? Eu quero passar uma temporada lá, eu acho. Não é absurdo? O que essas pessoas escrevem, cara? Maravilhoso, né? É inacreditável. Eu não lembro que eu vi esse livro, aí eu nem conhecia esse autor. Aí eu li o primeiro parágrafo. Falei, eu preciso ler esse livro. Tipo assim, não tem como. Aí depois foi que eu fui descobrir que era um autor argentino. Falei, gente, mas o que tem nessa água? O que essas pessoas escrevem é uma coisa assim absurda. Sim. Homens, mulheres, tudo. Léo, e o que você aprendeu no sismógrafo que você não repetiu no Planeta e você talvez não repita em nenhum outro livro? Nossa, que pergunta. Temos tempo. Sim. Eu acho que o Sismógrafo, como um primeiro livro, ele absorve muitas das minhas preocupações de uma vida inteira. Assim, era muito urgente falar de muitas coisas no Sismógrafo e parece que eu quis falar de tudo que eu podia no primeiro livro. E aí, nos outros livros, eu sinto que eu tô mais detido de alguma forma a algum tipo, já tema. Que eu falei tudo no primeiro, agora eu posso me poupar fazer umas escolhas. Exato. E lógico, mas acho que todo livro... primeiro livro deve dar essa sensação, né? Acho que você sim. Querer abordar tudo meio que passou na sua vida, na sua cabeça e tal, né? Sim. Tem um pouco disso, acho. Eu acho que tem, e eu acho que isso é o deslumbre de um primeiro romance. Também eu gosto muito de ler romances de estreia. Sim, eu acho que eles têm um frescor também. E eu acho que eles têm, concordo 100%. Eu acho que tem um frescor e eu acho que eles têm o risco. Tem um risco, exatamente. Que é maravilhoso. Sim. Que é maravilhoso, né? Eu acho que você tá ali no terceiro, quarto livro, talvez no segundo, você já tá assim... Você já tá mais descolado, você já tá mais, né, dentro da indústria e tal. Sim. Aí você começa como é que fala? Se policiar mais, né? Exatamente. Tem isso. E é bom te escutar falando disso, porque esse frescor é algo que eu não quero que saia do meu horizonte, sabe? Quando eu tô escrevendo, esse risco. Eu acho que a literatura tem muito disso também, de assumir os riscos. Sim. E eu acho que cada um à sua maneira, mas os 3 livros, eles assumem riscos diferentes. Sim. Mas se fosse pra não repetir alguma coisa nos próximos, eu acho que é tentar abarcar esse mundo inteiro, assim, num romance. Embora todo romance seja o mundo inteiro. Embora todo romance seja o mundo inteiro, até porque quem leva pro mundo são os leitores, né? Então, exato. Não, mas acho que você está falando do ponto de vista do autor, né? De quem tá escrevendo. Sim. Sai ali de X temas para Y temas. E me conta uma coisa, você escrevendo poemas desde o início,
um grande poeta, que eu sei que você e que ler também muitos poetas geniais, que eu também vejo os seus posts e tudo. Por que a escolha de já sair escrevendo um romance, 2 romances e tudo, e não começar ali mais pelo caminho da poesia? Custódio, parecia que a poesia, quando eu comecei a escrever, estava em outro patamar, assim. A poesia era destinada a uns poucos escolhidos, assim. E que eu não conseguiria fazer aquilo. Entendi. De alguma maneira, a prosa, Também os olha romances... quem você vai ficar lendo, né? Ana Martins Marques e Maria Garcia, sabe? Drummond. Verdade. E de algum jeito parecia que aquilo era inalcançável, sabe? Uhum. Mas chegou um momento que o mosquitinho da poesia também voltou pra me morder. E eu voltei a escrever poemas que eu fazia na infância e na adolescência, mas algo que tinha passado longe durante a escrita do Sismógrafo, por exemplo. Embora hoje, olhando para os livros de prosa, eu acho que tem bastante de poesia no Sismógrafo e no Tarde no Planeta também. Sim. Mas eu voltei a escrever poesia e não contei pra ninguém que eu tava escrevendo aquilo, porque, enfim, achava que não era pra mim, e de repente mandei pro Prêmio Sesc, dando esse tiro no escuro, assim. E felizmente rolou. Não, eu tava até, enquanto você tava falando, eu tava buscando aqui, que eu vi você falar de um livro que eu fui atrás e amei, que é um livro da Anne Carson, a autobiografia do Vermelho. E aí, quando eu falei das referências, acho que foi ela que veio na minha mente, e eu não estava conseguindo lembrar o nome. Então, assim, referências gigantescas. E o que representa para você ganhar um jabuti de poesia? Depois você achar que nem era o seu lugar ali. O Prêmio Sesc, você Prêmio disse. Sesc, perdão. O jabuti, quem sabe? Quem sabe, né, gente? Talvez isso seja uma premonição, enfim. Nossa, pra mim foi uma sensação de confirmação. Que aquilo que eu tava escrevendo em versos também tinha algum valor, assim. E que eu poderia mostrar para as pessoas sem tanta vergonha também, como eu tinha escrito e guardado aquilo tudo que hoje compõe o Escalar Cansa. E eu fui convidado a mostrar isso para o mundo, a ter isso publicado em livro. Talvez eu não precisasse ter tanta vergonha de escrever poemas. Talvez já pudesse ter botado no mundo até antes, né? Sim, embora tudo venha no momento. Exato. Vamos respeitar o tempo. Estamos falando aqui dele o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. E de onde vem o Escalar Cansa? Os poemas ou o título? Ou o título? O título, primeiro, ele é uma referência a um livro de poemas clássico de um italiano, vou errar a pronúncia, Cesare Pavese, chamado Trabalhar Cansa. E eu sou um praticante de escalada, assim, é um esporte que eu sou apaixonado, e de alguma maneira a escalada, o esporte, se colocar o corpo em contato com a rocha e com o mundo não humano de uma maneira mais ampla, isso também atravessa os poemas. E eu queria muito falar desse cansaço também que habita um pouco a vivência de homens gays, um cansaço que tem a ver com essa obrigação de resistir. Perfeito. Um cansaço dos dias de hoje, assim. Escalar todo dia. Escalar todo dia, Gente, escalar todo dia cansa, tá? Dá um tempo. De alguma maneira também é uma metáfora para essa vontade de lutar e vencer sempre, assim, a todo custo, sabe? Sim. E que na escalada a gente tem muito disso. Interessantíssimo, assim, a explicação. Sim. Do título. E parece que na escalada tem uma sedução por chegar ao topo.
Sim. E o grande objetivo é você chegar ao topo sem falhar nenhuma vez, assim. A gente chama isso no dialeto dos escaladores de cadena. Você faz uma cadena, você encadena uma via de escalada quando você chega ao topo sem falhar nenhuma vez. Uou. E aí... Eu também fiquei pensando um pouco sobre isso, assim, por que não falhar, sabe? Qual o lugar da falha, da desistência, também nessa luta, assim, diária, Exato. sabe? Acho que isso tudo tá presente no título, de alguma forma. O falhar no caminho nem sempre é uma situação de fracasso, né? Exato, Às vezes você falha ali para aprender algumas coisas, para melhorar e tudo, mas o topo tá lá te esperando, né? Sim. Acho que esse é o ponto. Mas belo título. Eu não tinha ainda entendido o que estava por trás exatamente, mas a explicação é maravilhosa. O que está por trás do título. E a outra coisa que eu te perguntar, você faz milhões de coisas, né? Tem o trabalho executivo, escreve, escala, corre pra lá, pra cá, literalmente. Sim. Sobe, desce, literalmente. Que horas que é o tempo da leitura e o que você tá lendo? Nossa, o tempo da leitura é diário, quando dá, à noite, antes de dormir, o tempo todo, Morar assim. no interior te dá mais esse tempo? Quando eu me mudei pro interior, eu pensava que eu tinha ia ilusão ter mais de... Eu tinha essa ilusão. Sim, de que ia sobrar tempo. É a sensação que a gente tem, sabe? Sim. Até nas grandes cidades. É que o interior parece que, não sei, anoitece mais cedo, você tem mais tempo à noite, não sei, assim, eu tenho essa sensação. Sim, de fato me dá muito mais tempo do que a vida em São Paulo. Eu passei muitos anos morando aqui, antes de voltar pro interior, pro sul de Minas Gerais, onde eu moro hoje, e me dá muito mais tempo, mas a leitura... ela tem que achar uma brecha no dia a dia, assim. E quando dá, eu leio. E eu faço isso como uma atividade não só de prazer, mas também uma atividade profissional ligada ao meu ofício de escritor também. Sem dúvida. Eu acho que quando eu leio, eu tô escrevendo de algum jeito, tô me alimentando para que eu escreva mais tarde, sabe? Sem dúvida. Intencional ou não, ele ler te prepara mais como escritor. Sim. Essa é a verdade, né? Você querendo ou não, você vai guardando algumas coisas ali que eu acho que na hora que você vai para a escrita, aquilo ali de alguma forma está presente já. Totalmente. Em você, né? E o que você está lendo? Nossa, eu li um livro recentemente, um dos últimos que... Eu sempre leio muitas coisas ao mesmo tempo. Ai, meu Deus, não consigo. Misturo todas as histórias. Aliás, eu consigo ler 2. Eu já fico assim, né, mudando os personagens. Mas eu queria falar de um livro bem recente que chama Tarântula. É um livro de um escritor eu não li ainda. da Guatemala chamado Eduardo Halfon. Bom demais, assim. Bom saber. Que eu peguei pra ler e eu não conseguia sossegar enquanto eu não acabasse, assim. Incrível, vale muito a pena. Recomendo fortemente. E se você tivesse que premiar um livro que você leu aí nos últimos 12 meses? Tem um livro de poemas que eu li no ano passado, que é um livro que eu tenho recomendado para as pessoas, que eu acho que merece muitos prêmios, chamado Pote de Mel e Outros Poemas, do Leonardo Gandolfi. Nossa, um grande poeta, um livro magnífico, assim, de uma simplicidade aparente e uma distração, assim, que é algo que eu busco na poesia. Também parece que, eu tava vivendo e de repente eu escrevi uma coisinha, assim, que é a coisa mais bonita do mundo. É muito inacreditável, né? Quando as pessoas chegam nesse lugar, né? Sim. É um grande poeta, recomendo muito esse livro. E outros livros do Leonardo também. Maravilhoso. O que não pode faltar num bom livro para você? Mistério.
E não um mistério de preciso saber o que vai acontecer no fim, o que vai acontecer com esse personagem, mas um mistério que pode ser articulado de várias formas, assim. Um mistério da linguagem, perfeito. um mistério da construção de personagens, um mistério do narrador, um mistério da história, mas eu acho que a literatura, pra mim, a literatura que mais me dá prazer é essa que tem a ver com uma dimensão incompreensível, assim, da coisa, sabe? Que a gente termina o livro e fala... parece que eu entendi alguma coisa, que eu tô descobrindo alguma coisa, assim, depois de ter tido essa experiência, sabe? E às vezes você vai tentar entender o livro depois que você termina o livro, né? Sim. Tipo assim, eu acho que é sobre isso. Né? E que é um pouco o que eu tento fazer também enquanto eu tô escrevendo, sabe? Tem uma dimensão das histórias, dos personagens, dessas vozes, assim, e da linguagem que eu quero deixar submersa, assim, propositalmente. Muitas vezes porque eu mesmo não entendo, né? Sabe? E eu acho que a literatura é esse lugar também do não entendimento. A gente não precisa interpretar a todo custo os livros, as ações. Eu acho que muita coisa tá nesse lugar do mistério e merece permanecer nesse lugar, sabe? Perfeito. Que livro que você esperava muito... Você esperava e entregou tudo? E que livro que você esperava muito e não foi tudo isso? Eita! Eu vou falar primeiro do Não Foi Tudo Isso. Tá bom. Ai, meu Deus, como é difícil fazer esse tipo de escolha. Mas acontece, não Sim, acontece? Acontece. Sim. Eu gosto muito da Anne Carson, que é essa escritora canadense. Ela foi cotada muitas vezes ao Prêmio Nobel de Literatura, uma grande escritora, uma grande referência pra mim no que eu quero fazer com literatura. Mas eu li recente um livro dela. Autobiografia do Vermelho, eu li Nossa. por indicação sua. É uma coisa assim, esse livro eu não sei. Um dos livros da minha vida. Esse é assim. um livro que você termina e que você não consegue parar. Sim. Você não consegue parar de pensar. E aí você entra nesse lugar assim, será? Sim. Será que eu entendi? Será que era isso mesmo? Será que ela quis? Será que... né? E você volta depois, às vezes eu pego marcações que eu fiz, anotações que eu fiz sobre esse livro, eu fico tipo... Nossa, parece que eu tô pensando outra coisa, ou tô tendo outra visão. Não, a coisa das sobre asas aquilo. de madeira, né? Tem uma coisa. tem passagens magníficas, assim. Mas esse outro livro dela é chamado... como chama? Pera, vou lembrar, juro. Eu ajudo aqui também. A Beleza do Marido. A Beleza do Marido. Foi um livro publicado há uns 2 anos atrás, que eu li recentemente também, no ano passado. E eu tava com uma expectativa muito alta, porque... enfim, óbvio, por ser ela e tudo. Mas eu não sei se foi o momento que eu li, se foi um problema de tradução. Eu tive uma dificuldade muito grande, assim, pra me conectar com o que ela tava dizendo nesse livro. Também é um livro ficcional, escrito em versos, assim como ela faz com a Autobiografia do Vermelho. É um livro que tem uma narrativa submersa, assim, nesses versos, mas que eu tive muita dificuldade para entrar. E é uma escritora que eu continuo amando, assim. Não, acho isso que eu ia falar exatamente assim. É muito legal você trazer esse ponto, assim. Um livro que você reconhece como um dos melhores livros, assim, é da mesma autora de um livro que você não se conectou. Sim. E é isso. E tá tudo bem. Né? E tem um livro Embora dela... a gente fique um pouco... Eu fico um pouco assim... Quando tem um autor que eu gosto muito, eu leio tipo, 2, 3 coisas muito boas. Eu leio uma que não conecta muito. Minha sensação é que eu aqui não cheguei lá, sabe? Sim. Será que eu que não eu falo, tô à não é altura possível. desse livro, sabe? Exato. De fato, foi um livro que... Engraçado isso. Talvez eu não esteja à altura mesmo. Talvez em outro momento que eu pegar pra ler talvez no futuro... quem sabe não vai... O Léo Maduro, um Léo... Exato. Talvez eu me conecte mais, assim. E um que você esperava e entregou tudo mesmo, assim? Um livro que eu esperava e entregou tudo... que eu li recentemente? Não necessariamente.
Tem um livro que eu esperava muito e me entregou tudo. Eu vou falar de poesia também. Por favor, vamos falar de poesia, que coisa maravilhosa. Tem um livro da Aline Motta chamado A Água é uma Máquina do Tempo. A Aline, ela estava escrevendo esse livro enquanto a gente fazia o curso livre de preparação do escritor, o CLIP, que eu falei no começo, que foi essa oficina de um que ano. É onde nasceu o Sismógrafo. Ela estava trabalhando nesse livro. De alguma maneira, eu já fui tendo vislumbres do que seria esse livro. A gente lançou muito perto, eu acho, o Sismógrafo e esse livro de poemas dela, que foi um livro que me marcou muito. É um livro que entregou tudo aquilo que eu esperava. Eu já sabia que ela era uma grande escritora. É um livro que eu acho que merecia ter ganhado muitos prêmios. É um livro que diz sobre o Brasil de hoje. Eu não li ainda, diz sobre o Brasil do passado. Aqui, também para eu ler. Sim, uma grande artista, assim, mais do que uma grande poeta, uma grande escritora. A Aline também é artista visual. É maravilhoso. A água é uma máquina do tempo. É uma máquina do tempo. E esse título, né? Não, esse título, pronto, né? Só vale pelo título já. Sim. Né? Se você pudesse tomar um café com um escritor, vivo ou morto, quem você gostaria de encontrar? O que você perguntaria para essa pessoa? Nossa, eu gostaria de encontrar o Ricardo Piglia. O que você perguntaria? Como faz? Pra chegar nesse lugar. Me conta tudo, assim, que aconteceu. Eu fiquei muito obcecado durante muito tempo com os lançamentos dos diários do Piglia, que a Todavia começou a lançar em 2018, eu acho. São 3 calhamaços, assim, de diários dele, e que ele faz um jogo com a própria vida também, com a literatura, fabuloso, assim. E eu gosto muito de autores que pensam a própria vida e pensam a literatura em relação a eles, assim. Maravilhoso também. E eu fiquei obcecado pelo Piglia nessa época. Eu li todos os diários, e eu li com uma sede, assim, como se estivesse lendo uma história policial, sabe? Eu preciso ver o que foi a vida dessa pessoa, sabe? E ele teve uma vida ligada aos livros magnífica, assim, de uma inteligência espetacular. Então, acho que eu sou um pouco fascinado por essa coisa dos diários também. Sim. Muito, assim. E eu leio com essa... quase com desespero, assim, de querer... Porque, assim, os diários estão ali, né? Então, assim... Você pode ir, né, assim, aos pouquinhos, né? Você pode ir degustando ali aos poucos e tal. Não impede de você ler uma parte... Eu quero dizer, não tem uma timeline. Você não precisa seguir uma timeline. São diários. Você pode ver o que aconteceu dia 16 de maio de 76 e depois você pular para o dia 28 de outubro de 96. Sim. Né? São diários. Mas a gente fica nessa sede, assim, parece que a gente quer seguir a pessoa ali no dia a dia, na hora a hora, não é uma loucura? É uma loucura, e essa pergunta é muito curiosa. E principalmente quando vem coisas de literatura no meio, assim, aí pra mim, assim, a coisa vai para um nível de fascinação absurda, assim, sabe? E porque de algum jeito é uma pessoa que dedicou a vida à literatura e teve a vida completamente transformada pelos livros também. Isso me fascina, sabe? Esse poder de transformação mesmo. E acho que eu perguntaria sobre isso, assim, pra ele. Sobre esse poder, sabe? E que pra mim tem a ver com esse mistério que me fascina, sabe? Agora... eu quero falar sobre um escritor vivo também. Por favor, por favor. Que é o Emmanuel Carré. Muitos livros dele eu sou completamente apaixonado. É um escritor que se coloca muito também, né, naquilo que ele escreve. Não sei se dá para chamar de autoficção, mas de algum jeito é um relato autobiográfico que ele faz ali, mas pensando sempre a linguagem, a forma, o mundo ao redor, a vida dos outros, assim, acontecendo em contato com a vida dele. E é um autor que eu sempre fico muito impressionado, assim, quando leio. E qual a pergunta? A mesma. Como faz para escrever assim?
Qual o segredo, sabe? Uhum. E escreve bastante também, né? Ele publica Escreve bastante, muito, né? Yoga. Não, mas os livros são incríveis. Eu confesso que yoga entrou um pouco pra mim naquele lugar da expectativa altíssima, que todo mundo sempre falou muito, muito, muito. E eu acho que não cheguei nesse lugar. Sim. Mas depois fui ler os outros livros dele, e aí mais 2 ou 3 eu já li, incríveis, incríveis. Tô com 2, inclusive, que a companhia me mandou, que eu tô desesperado também pra ler na minha filhinha lá. Mas é um pouco... Qual o seu preferido dele? Tem algum? Yoga, Outras Vidas que não a minha, eu Outras acho que Vidas chama, não a minha, que ganhou uma nova edição agora também pela então esse eu não li ainda. Nossa, é maravilhoso? É maravilhoso, Ai, assim. Mas assim, é o lista. problema de criar expectativa também. Não cria muita expectativa. Não vai, é bom, vai que é bom. É bonzinho. É bonzinho. Vai que dá pro gasto. Né? É meio aquela trend, né? Se quiser ler, né? Exato. Maravilhoso. E que livro você gostaria de ter escrito? E por quê? Autobiografia do Vermelho, que a gente falou tantas vezes Maravilhoso. aqui. É um livro... Nossa, eu posso falar de vários, assim, mas esse foi o que me veio primeiro. Que é um livro que eu acho que eu fico bebendo desse livro pra escrever. Fiz isso no Sismógrafo, de alguma maneira fiz isso no Tarde no Planeta, no Escala Alcança. No livro que eu tô escrevendo agora... Eu acho que é um livro que vai permear a sua escrita, assim. Provavelmente. Sim. Toda a sua escrita, toda a sua vida, né? É um livro muito habilidoso na forma, na linguagem, no tema, no deslocamento que faz entre passado e presente, assim, porque pega um mito grego e transpõe para um mundo atualíssimo. Genial demais. Genial. Sim. Demais mesmo. O que lhe causa mais medo no caminho, na escrita? Perder o frescor. É algo que a gente estava falando no início, assim. Que essa vontade de assumir os riscos vai desaparecendo, assim. Que eu acho que é algo que vem com a maturidade de vida, mas também algum tipo de maturidade literária, sabe? Talvez ficar autoconsciente demais daquilo que eu tô fazendo. Eu acho que esse lugar da inconsciência do processo é muito valioso, assim. Maravilhoso. Então eu queria muito estar aberto, livre pro meu processo enquanto eu puder, assim. Deixar esse eu tão juiz de mim mesmo ficar em outro plano, sabe? Talvez para quando o livro já estiver publicado, assim, eu posso reler aquilo e pensar, o que rolou, o que não rolou, o que dá para melhorar, mas na hora do processo, assim, eu queria estar livre, sabe? Mas é um desafio, né? Você tem que se policiar pra isso, né? Na hora que você vai pra um 3º, 4º, 5º livro. Porque tem muita expectativa envolvida, né? Expectativa dos leitores. Você começa a construir uma base de leitores que já fica esperando um próximo livro seu e tudo. E de que, de alguma maneira, aquele livro vai... Aí você vai pra uma coisa assim que tipo, nada a ver dos outros. Cara, será que as pessoas vão entender? Sim. E pra quem gostou dos meus primeiros livros, eu fico pensando, vou escrever um próximo. Mas provavelmente vai ser um livro muito diferente, porque eu sou outra pessoa, eu tô alimentado de outras referências, o mundo é outro, sabe? Sim. Tem coisas que permanecem, mas tem coisas que vão mudar o tempo todo, sabe? Sim. E eu quero tá pra jogo, sabe? Tipo, vivendo, assim. Perfeito. A gente falou de medo. E o que te dá mais alegria na escrita? Essa descoberta de coisas que eu não sabia, assim, sobre a literatura, sobre mim mesmo, sobre meu pensamento. Parece que sempre quando eu estou escrevendo e eu sinto que aqui a mágica aconteceu, sabe? Nossa, me dá um friozinho na barriga, assim. É raro, mas acontece. Muito legal. Bom, você sabe que a gente tem um quadro aqui que chama 3Es, né? Sim, eu acompanho o podcast. Acompanho o podcast, sei muito bem. E tava morrendo Quais de são medo. Os 3 livros pra você?
Começando pelo emprestar, pode ser? Pode ser, fica à vontade. Eu fiz anotações aqui. Boa. E eu queria me deter um pouco nas nesses explicações, livros, por favor. que principalmente ligados à minha experiência e à minha trajetória como escritor, mas livros de literatura brasileira contemporânea, que eu acho que é o lugar e o momento da gente falar sobre essas pessoas e esses livros também. Perfeito. Para emprestar Outros Cantos, da Maria Valéria Rezende. Maria Valéria, para mim, é uma das grandes escritoras do Brasil hoje. É uma das maiores que a gente tem. Sim. Me sinto muito feliz de poder viver no mesmo tempo que ela. E Outros Cantos foi um momento que, quando eu estava me encontrando com a literatura brasileira contemporânea, quando eu li esse livro, eu fiquei com muita vontade de fazer o que ela estava fazendo também, com a linguagem, com o conteúdo. A história de uma mulher que ela tá viajando de ônibus e ela rememora 40 anos antes a vivência dela numa cidade do sertão nordestino. E tem a ver com um momento muito específico da nossa história também, e é um livro cheio de revelações. Pra mim foi um livro especial, assim. Livraço. O Voo da Guarda Vermelha também é maravilhoso dela. Sim, né? 40 dias. Outro também. Não, a gente pode ficar aqui listando. Mas ok, tá dado recado. E ela é maravilhosa, né? Sim. Ela veio aqui e aí a gente tava lá fora conversando depois de ter gravado, aí ela... Ô, meu filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Tanta gente jovem pra você conversar, por que você quis conversar com uma velha como eu? Maravilhosa, né? E os vídeos delas explodiram, assim, é tudo 50 mil views, 100 mil views, 200 mil views, assim. Tá vendo, Maria Valéria? O povo quer escutar as pessoas mais velhas, sim, senhora. Sim, mais merece. Pessoas como você. Esse é um livro para emprestar. Eu acho que é um livro fácil de gostar. É um livro que as pessoas se conectam, que eu me conectei com muita fluidez, assim. Mas tem outro que eu queria colocar em emprestar, já que eu tô... Já que é pra emprestar, já que é doação... Você leu Saia da Frente do Meu Sol, do Felipe Charbel? Sim, é maravilhoso também. É um livro muito bom, é um livro curtinho, é um livro que também tem uma simplicidade aparente, mas ele... tem uma inteligência, tem uma perspicácia ali no que ele está fazendo para misturar a própria história e a própria vontade de escrever com a história do tio. É um livro documental, de algum jeito, inclui fotografias. Ele mistura um monte de coisa e fica muito bom, né? Muito bom. Um dos grandes livros recentes, assim. Eu adoro também. Muito bom. Um livro para enaltecer. Eu quero enaltecer um livro chamado Parkour, da Laura Assis. É um livro de poemas. Não conheço. A Laura publicou pela Macondo. Você traz as referências de livros de poesia também. Sim, um livraço. É um livro cheio de perguntas certas, é um livro cheio de silêncios, é um livro com poemas definitivos, assim, que eu quero... Como chama, Léo? Parkour. Parkour. Como escreve? Parkour. Parkour. Beleza. A Laura é uma grande poeta, poeta mineira de Juiz de Fora, lançou recentemente um livro de contos. Mas também a água ali, né? Os poetas na mineiros, água ali eu queria saber onde bebe também, viu? Aliás, eu acho que pode beber qualquer lugar que você beber, você sai escrevendo poesia. Adélia Prado, meu Jesus. E eu queria trazer esse livro também porque às vezes ele é um livro que, embora no radar dos leitores de poesia, dos poetas, ele tenha ficado muito presente. Obrigado. Talvez ele tenha passado meio fora do radar do grande público, mas é um livro que merece ser lido, e essa é uma poeta que eu quero ficar de olho assim para ler os próximos trabalhos dela. Maravilhoso. Já tô com 3 anotações suas aqui. Só nessa conversa já vou ter 3 livros. Porque assim, A audiência vai fazer a mesma coisa, tá? Certeza. O povo fala que... O pessoal fica tentando
anotar livro enquanto tá ouvindo podcast no carro, gente. Aí me manda relato. Ai, quase bati o carro tentando marcar o nome dos livros. Falei, amor, não fica fazendo isso no carro, né? Para, ou marca a minutagem. Quando você chegar em um lugar seguro, você volta na minutagem e pega o livro. E assim, Custódio, eu poderia enaltecer muita gente, né? E muitas outras poetas, principalmente poetas mulheres. Eu acho que também esse momento da poesia escrita por mulheres hoje, a gente tem grandes poetas, Marília Garcia, Ana Martins Marques, mas... Mar Becker, Adelaide Ivanova, que eu amo, mas... Não, acabei de ler um livro lindo da Julia Hansen, que saiu pela Nós. Lindo esse livro, maravilhoso. Ano passado, eu acho que chama. Ano passado, acho que ano passado, Lindo, 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 lindo. Grande poeta. Uhum. E assim, na prosa, Aliás, né? Outros tantos, Absurdo, né? assim, o que a gente tá produzindo de coisa boa, assim. Mas aí eu acho que é um momento também de falar de algum livro que talvez as pessoas ainda não tenham descoberto. Uhum, perfeito. E pra esquecer... Pra esquecer, chegou o momento. Eu quero esquecer os meus próprios livros. Não, pra ter um pouco a sensação de... Eu gostaria, brincando agora, eu gostaria de esquecer pra ter um pouco a sensação de como seria ler aquilo como quem não escreveu, como um leitor comum, assim. Seria uma experiência curiosa, sabe? Um leitor que pega aquele livro numa livraria e... O que acontece, assim? Se eu pegasse meu próprio livro sem saber que fui eu que o escrevi. Mas não, essa não é a resposta. Um livro que eu talvez não tenha pegado no momento certo, também me culpabilizando. Já pedi desculpas, tudo bem. A Vegetariana, da Han Kang. É um livro... isso eu não li ainda. Eu li Atos Humanos e li alguma coisa branco, que eu esqueci o nome. O livro branco. Sim. Gostei dos dois, especialmente Atos Humanos, mas Vegetariana eu não li ainda. Então não vou poder... Quer dizer, não vou poder comentar. Sim. Sorte sua, mentira. É um livro que eu senti muita dificuldade pra me conectar. Não sei se é pelo universo que o livro habita também. Sim. Não sei se foi pelo meu momento de leitura. Não sei se eu também não estava à altura do livro naquele momento, porque às vezes acontece. Mas é um livro que talvez eu esquecesse pra... pegar ele de novo em algum momento com frescor também. Perfeito, anotado. Léo, e como é ler, tá na cadeira de leitor, depois de já estar escrevendo o terceiro livro e tudo? A pergunta, eu quero dizer assim, quando você lê, você fica se criticando sobre o que você está lendo? Ou, na perspectiva de escritor, você fica lendo o texto e criticando o texto sobre a sua perspectiva de escritor? Como que é essa relação, assim? Até como leitor, às vezes eu estou lendo um texto e eu fico meio que reescrevendo, às vezes, o texto, sabe? Eu imagino para quem já escreve, assim, como que é esse lugar, assim? Custódio, às vezes como de eu pegar um livro e ficar reimaginando como você escreveria. Como eu reescreveria aquilo. Mas tem muitos livros que eu pego também, principalmente esses que me fisgam no primeiro parágrafo, no primeiro momento, seja pela linguagem ou pelo tema, que eu esqueço que eu escrevo, eu esqueço quem é o autor por trás daquilo, da carreira, da trajetória, dos outros livros que eu li dele, porque eu fico seduzido de uma forma muito maravilhosa, assim, por esses livros. Eu amo essa sensação de esquecer tudo quando eu tô lendo. É cada vez mais difícil, eu acho, também por pensar a literatura, pensar a escrita, pensar a linguagem o tempo todo, mas acontece, e eu gosto muito de ler sem julgamento, assim, mas eu preciso estar muito seduzido para fazer isso. Porque é difícil, né? É difícil chegar nesse lugar, não é? Assim, de não estar nesse olhar de observação quase constante ali também, né?
Não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Para quem escreve, não deve ser fácil esse lugar. Não é fácil, mas é muito gostoso mesmo. Ao mesmo tempo. Sim. Eu, se eu pudesse, eu optaria só esse lugar também. Eu fico imaginando, tipo assim, uma pessoa crítica literária. Sim, tá o tempo todo. Sei lá, Vanessa Ferrari veio aqui que... Eu fico, gente, como que a pessoa dessa consegue ainda ler? Porque assim, deve ser ler e inspecionar tudo, né? Sim. Tipo, isso eu falaria desse jeito, isso eu não falaria, isso... E eu acho que tem muitos livros também que eles são muito bons, mas eles não foram escritos em um registro de linguagem ou de tema muito próximos de mim, assim. Então, de algum jeito, são livros mais fáceis de fluir na leitura. Agora, quando tem alguma coisa que eu tô lendo porque tem a ver com um tema que eu tô investigando, ou que eu já escrevi, que eu tenho vontade de escrever, ou com uma forma que eu tô ali martelando para ver se eu consigo aprender algum recurso literário, acontece muitas vezes de ficar tipo, nossa, mas isso é muito foda, eu não consigo reproduzir, sabe? Tipo, esse recurso, essa linguagem, preciso trabalhar muito para chegar à altura desse livro, desse escritor. Isso também é muito bom, eu acho. Acho que isso também é muito legal, né? Sim. Porque te desafia, na verdade, também, né? Te Totalmente. coloca num lugar de busca também, né? Cara, o que eu tenho que fazer para chegar nesse lugar, ou chegar próximo disso, né? Sim. Também... Interessante. Como qualquer ofício, eu também quero ser um escritor melhor. E eu quero buscar as ferramentas que vão me transformar num escritor melhor. A leitura é a principal delas. Sem dúvida. Mas tem outras coisas que eu posso fazer que tem a ver com a escuta, com a observação, sem dúvida, com uma pesquisa interna e do mundo fora de mim, que também vão me ajudar a ser um escritor melhor. Sim. Sem dúvida. Léo, esse aqui que a gente já falou um pouco dele, Tarde no Planeta, que é esse livro que saiu ano passado, né, Léo? Saiu no ano passado, 2025. Ano passado, pela Autêntica Contemporânea. O título sempre foi esse, Tarde no Planeta, e eu queria te perguntar dele, qual foi a parte que mais te marcou ou a parte que foi mais difícil de escrever? Porque tem bastante confusão aqui dentro, né? No bom sentido. No bom sentido. O Tarde no Planeta nem sempre teve esse título. O título, pra mim, é muito difícil. Ele teve um título próximo, teve um título mais distante. Quando eu mandei pra editora, pra Autêntica, sem saber se ele seria ou não publicado, mas pra uma primeira... percepção, assim, dos editores, ele tinha outro título, e aí eles me disseram que talvez fosse melhor pensar em reformular aquele título para que fizesse mais sentido para os leitores mesmo. E eu cheguei ao Tarde no Planeta a partir da epígrafe da Lígia Fagundes Telles, que é Deus sabe que evitei, mas agora é tarde no planeta. Ela escreveu isso em As Meninas, livraço também. Não, livraço. Essa frase aparece fora de contexto, logicamente, na epígrafe do livro, mas de alguma maneira foi um guia, assim, para o título e para aquilo que eu queria escrever também. Então, isso sobre o título. Agora, sobre o momento que foi mais difícil de escrever, é um livro que tem muito uma relação entre mãe e filho. Talvez seja o principal conflito que habita essa narrativa, que eu tive que me debruçar para escrever e tive que imaginar como seria essa mãe que não queria ter o filho que ela tem, que não desejou ter aquele filho, e como seria esse filho cuja mãe não corresponde às expectativas dele também enquanto filho. Para mim, construir essa relação dos dois, que é permeada por uma angústia, mas ela se direciona para uma ternura, que é muito importante, central para a narrativa. Acho que foi o grande desafio assim, do livro. Como construir esses dois personagens que eles estão
num momento da vida deles que eles passaram por algumas situações de violência e de rejeição, Sim. mas eles precisam se reconciliar naquele espaço e naquele dia, precisamente, que o filho imagina que é um dia decisivo na vida de todos eles, na vida dessa família. Sim. Não, você falando aí e olhando aqui também pro título de poesia, e é isso que eu acho que o Carlos escalou bastante, né, também. Sim. É uma pessoa que escalou bastante, né? Tem escalado bastante. Não, eu amo isso aqui. Não é tarde, é só de tarde. Sim. Eu amo isso, maravilhoso. Léo, e além do título que os editores sugeriram, mais alguma outra coisa assim, que você achou que veio sugestão dos editores e que eventualmente melhorou o livro, ou mudou o livro, mudou alguma coisa importante no livro? Tiveram observações sobre construções que eu fazia, que talvez perdessem um pouco o impacto para o leitor, e qual o momento de parar, sabe? Qual o momento de parar um parágrafo, parar uma frase, para que você deixasse também o leitor... para que você confiasse no leitor, na inteligência do leitor. Isso foi muito importante, assim, nesse contato com os editores. Acho que eles tiveram uma leitura muito generosa e muito atenta para o Tarde no Planeta. Legal. E isso que você falou, que você comentou, que são versos da Adília Lopes, não é tarde, é só de tarde. Quando o Schneider Carpegiani, que é o meu editor na Autêntica, que reeditou junto com a Rafaela também o Sismógrafo, quando ele leu o romance, ele falou assim, me lembrou muito esses versos da Adília, e que é uma poeta que eu sou apaixonado também. Na hora que ele me falou isso, me veio uma sensação de eu preciso incluir isso no livro, isso precisa estar presente também. De algum jeito ele me deu um presente, sim. Quando ele falou desses versos que tinham vindo para ele. Não, e é lindo isso, e tem muito lindo. A ver com a história que você está contando. No contexto do romance, isso cabe perfeitamente, assim. Ele me deu um poema de presente. Nossa, entregou, assim. ouro. É maravilhoso isso. Que isso aqui fala muito de tempo, né, cara? Sim. E de alguma maneira o romance acaba sendo um romance não só sobre essa relação entre mãe e filho, sobre o que significa ser uma família no mundo que a gente vive hoje também, nas possibilidades de constituição de família. Total. Mas também sobre o tempo, né? Sobre a passagem do tempo, sobre essa angústia com uma ideia de fim que está habitando a gente cada vez com mais frequência, com mais presença. Pra mim, não, maravilhoso. Um grande guia. Vontade de mandar isso pra todo mundo. Sim. Não é? Sim. Calma, não é tarde, é só de tarde. Não é? E é muito curioso receber esse retorno de leitura do Tarde no Planeta, que muita gente tem me dito, nossa, isso contempla tantas angústias que eu tinha em relação ao tempo, em relação ao fim, as imagens apocalípticas que a gente tem construído hoje, e eu acho eu fico muito feliz assim de receber esse tipo de retorno, mas eu acho muito curioso como a gente vive essa ideia de fim dos tempos, mas uma vontade de viver enorme também, que talvez o livro, no final das contas, traga para as pessoas também, sabe? Sim, sem dúvida. Parabéns, livraço, tá? Obrigado. Eu já tinha amado o Sismógrafo, que é esse livro aqui, que foi o primeiro do Léo, e que vai sair, né, Léo, agora também pela... Ele vai ser reeditado pela Autêntica, né? Isso. Que é um livraço também, viu? Você começou bem, assim. Na verdade, minha vontade de ler o Tarde no Planeta foi por conta do Sismógrafo, para ser bem sincero. Não foi porque saiu pela Autêntica, zero, mas foi porque eu realmente tinha gostado muito desse seu primeiro trabalho. Parabéns aí, tá? Vamos fechar aqui, então, com o nosso ping-pong, nosso esse ou aquele? Vamos lá. Vamos sofrer um pouco? Morangos mofados
do Caio Fernando, que esse livro é maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficava lendo esse livro assim, ó, em looping. Sim, é um livro que eu queria esquecer pra reler pela primeira vez, assim. Eu queria, na verdade, ter esse texto todo gravado na minha cabeça, pra não precisar ler. Sim. Morangos Mofados, do Caio Fernando, ou Fim de Ed, do Eduardo Luiz? Morangos Mofados. Morangos Mofados ou Na Terra Somos Belos por um Dia, do maravilhoso Osho Wong? Morangos Mofados. Morangos Mofados ou Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz? Morangos Mofados. Morangos Mofados ou Quarto de Giovanni, do Baldwin? Eu tô num momento muito de voltar pro James Baldwin, então eu vou ficar com o Quarto de Giovanni. Quarto de Giovanni ou Mr. Loverman, da Bernardina Evaristo? O Quarto de Giovanni. O Quarto de Giovanni ou O Mapeador de Ausências, do Miyakoto? Quarto de Giovanni. O Quarto de Giovanni ou Não Fosse as Sílabas de Sábado, da Mari Carrara? Eu amo a Mari. Amo tudo que a Mari escreveu. E esse livro é muito bom. Aliás, né? É o meu favorito. Tudo que a Mari escreve. Mas eu confesso que eu amei o da Árvore. Sim. Da Árvore Mais Sozinha do Mundo. Eu amo esse, mas o da Árvore eu achei gênio. Mari, te amo. Quarto de Giovanni. Ela vai perdoar. Vai. O Quarto de Giovanni ou O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe? Quarto de Giovanni. O Quarto de Giovanni ou Pensar com as Mãos, da Maria Garcia? Uau. Que é maravilhoso também. Eu amo a Marília, mas eu vou com o Quarto de Giovanni. O Quarto de Giovanni ou Poesia Reunida, da Adélia Prado? Meu Deus, o Quarto de Giovanni. Pra fechar, tá? Tá. O Quarto de Giovanni ou Autobiografia do Vermelho, Danny Carson? Nossa, que cruel. Autobiografia do Vermelho. Falamos tanto dele aqui, né? Vou perder no último. Não, são 2 livraços, né? Sim, mas talvez sejam os 2 grandes livros, assim, da minha vida. 2 livros que eu releio, 2 livros que eu quero reler sempre, assim. Quero que estejam ali ao alcance da minha mão, assim. Eu também ter ali quase como uma companhia também, né? A gente faz isso também com alguns livros, né? Deixar ali sempre pertinho, né? Bom demais, nossa. Léo, obrigado, querido. Papo ótimo, adorei. Obrigado, absolutamente tudo. Trouxe muitas referências boas aí, especialmente de poetas, né? Que é mais incomum, né? A gente acaba sempre falando muitos romances, um pouco mais ali dos contos e tudo, mas os livros de poesia ficam um pouco mais nesse lugar ali, mais do cantinho. Então foi muito legal aqui que você trouxe. Já tô com alguns aqui anotadíssimos para comprar e para ler aí na sequência. Então, obrigado pelo papo. Obrigado a você. Boa sorte aí no 3º livro. Como é que tá isso? Já tá muito escrito? Como é que tá aí? Eu sempre digo que ele tá na metade. Quando, na verdade... Do momento que eu comecei a escrever... É que, na verdade, você não sabe qual é o tamanho final, ele vai... Né? Então, interessante. Bom ponto. Sim. Do momento que eu começo a escrever até o dia antes da entrega do livro, eu digo que eu tô na metade. Entendi. Até pra não botar uma pressão ali também, né? Mas eu tive a oportunidade de, no ano passado, fazer uma residência literária para escrever em Portugal, para escrever esse livro também. Legal. Tive esse tempo de dedicação exclusiva, para mim foi super importante, então deu para avançar no processo. Legal. Tô no momento de escrita inconsciente, digamos assim. Não tenho sentado muito para escrever, mas eu tenho me alimentado de coisas, de leituras, de experiências que vão me ajudar a escrever essa história que você também. Vai voltar com a caixinha cheia aí para... Sim, mas é um livro pela metade. Tá ótimo, querido. Obrigado, viu? Papo muito obrigado, ótimo aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que vão vir muitos mais livros aí. O 3º, o 4º, o 5º. Vão ser todos muito bem-vindos. Muito obrigado, tá? Prazer estar com você. Imagina, prazer é todo nosso aqui. Gente, obrigado aí pela audiência. Não deixe de assinar o canal aqui para vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão sobre os episódios. Não deixe de comentar aqui o que vocês acharam, quem vocês gostariam de ver aqui também. Conversa com a gente, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Já a gente se vê no próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.